Olá, jovens! História do dia que eu defendi o lado muito errado de uma história e envolvi uma criança. Quer que eu conte a sua história? Manda pra mim aqui nesse direct. Bom, gente, o meu nome é Luciana e hoje eu tô com 41 anos. E isso aconteceu, eu tinha 19 anos. Eu nem lembrava mais dessa história, mas eu acompanho muito aqui nas redes sociais, essa galera que conta histórias. E eu tava vendo alguns relatos de mulheres que tiveram sua inocência tiradas na marra. Se é que vocês me entendem. Não vou falar aqui o nome pra não derrubarem o vídeo. E, enfim, quando eu tinha 19 anos, eu trabalhava numa loja, era meu primeiro emprego. Eu tinha entrado lá antes de eu fazer 18, eu estava lá já bem uns 2 anos. Aí, beleza. Essa loja era uma loja de rede, então volta e meia os gerentes trocavam de loja, sabe? E aí, nesse último período que eu fiquei lá, tinha um gerente que ele era muito legal, que tava lá com a gente. Fizemos amizade e tal, e a galera da loja era muito animada. Sabe aquela galera que, tipo, saía do trabalho, toda sexta-noite a gente ia pro barzinho beber, sábado a gente trabalhava meio período, ia pro barzinho, todo mundo junto e tal. Esse nosso gerente, ele era casado com uma mulher. E essa mulher, a gente até conhecia ela, porque ela também trabalhava ali nas redondezas, né? E ela era muito bacana e tal. Eles eram casados e ela tinha uma filha e 2 filhos. E ele tinha um filho. Aí tá, gente, o que aconteceu? A gente acabou pegando uma certa intimidade, né? Eu tinha 19 anos, acho que na época ele devia ter uns 40. E a gente começou a pegar amizade e tal, não sei o quê. Até que um dia a gente conversando num barzinho, ele começou a chorar e desabafou que a esposa dele e a filha dela estavam acusando ele de ter mexido com a menina, se é que vocês me entendem. E ele chorando, falando que não tinha feito isso, que não sei o que, tal. A gente ficou todo mundo com o olhar regalado. Só que ele teve um trunfo na manga que pegou muito pra gente ali naquele momento, sabe? Ele falou assim, cara, eu já falei pra ela levar essa menina no psicólogo, porque não é a primeira vez que isso acontece. Aí nós falamos assim, como assim? Ela falou que, aí ele contou pra gente que ela não falava com o próprio pai, porque a filha dela tinha dito pra ela que o pai do vô tinha mexido com ela dessa mesma forma. Tentou ali, né, contra a inocência dela. Falou que o vô tinha mexido. Aí passou um tempo, aí ele casou com ela, aí o filho dele, em uma das visitas, a menina falou a mesma coisa, que o menino tinha tentado, né, passar a mão nela, tentado mexer com ela, queriam algo mais com ela. Ela foi e contou pra mãe, e aí ele disse pra gente que quando conversou com o filho falou que ela falou, vamos brincar, não sei do que, não sei o que, toda assim insinuando, todo querendo. Aí o filho dele, ele contando pra gente que o filho dele disse que eles deram uns beijos, tipo, deram uns amassos. E eu não lembro a idade. Eu sei que o menino era um pouquinho mais velho do que a menina, mas eu não lembro a idade. Ela devia ter uns 9 anos, 12, o menino 13, 14. Era mais ou menos assim. Eu sei que as crianças tinham diferença de 2 anos de um pro outro. E aí, essa foi a versão que o filho dele deu. Ele não levou mais o filho lá. A esposa dele deixou pra lá, não separou, conversou com a menina, mas o menino nunca mais foi pra casa do pai. Ele que ia até a casa da mãe, ou ia encontrar o menino fora, ou quando a menina ia pra casa do pai dela, aí ele levava o filho dele, enfim. Ficou assim. Aí quando chegou agora, quando foi depois, a menina acusou ele de ter feito isso. E aí ele falou assim, gente, tá na cara que essa menina tem alguma coisa, tem algum problema, tem alguma coisa errada com essa menina. Ela precisa de ajuda, ela tem que levar ela no psicólogo. Porque não é possível que só com ela que acontece isso. Toda vez é com ela. Toda vez, todo homem chega perto dela, todo mundo quer ela. Não, pelo amor de Deus, eu jamais faria isso. Eu tenho ela como uma filha, a Nana chorou. E aí, gente, teve uma menina que tava com a gente, que ela era um pouquinho mais velha também. Eu tinha 19 anos, ele tinha uns 40, ela devia ter uns 32. E tinha mais uma também, que agora não. E tinha mais uma outra menina também que ficou quieta, assim como eu. Aí essa menina pegou essa que tinha 32 e falou assim: realmente tá estranho. Se fosse uma vez só, fulano foi, mas não é possível. Ela é tão gostosa assim que todo homem que chega perto dela quer.
Não, tem alguma coisa errada, essa menina tem problema. Aí ele viu, é verdade, não sei o que. Ele meio que se apegou nisso. Enfim, ele se separou da esposa dele. E aí ele já estava se precavendo, né? Fazendo uma carta precatória lá, se defendendo, provando que ele era um bom homem, que ele era decente, que ele trabalhava só com mulher, que ninguém tinha reclamação dele, que ele nunca tinha passado. Ele estava fazendo uma carta, movendo um tipo de ação, sei lá, alguma coisa já para se defender, provando a índole dele. E pasmem, gente, no meio daquele chororô todo mundo assinou essa carta. Eu assinei. A menina que estava comigo, essa de 32, então, assinou sem nem titubear. A outra também, ficamos muito tocadas e todo mundo assinou. Só que aí, gente, passou todos esses anos. Hoje nós temos redes sociais, pessoas contando histórias e tal. E eu vejo meninas contando que sim, que foi o pai, que foi o irmão, que foi o avô, que foi o tio, que foi não sei quem. Sabe? E que infelizmente muitas meninas passam por isso por mais de um membro da família. Ou seja, aquele argumento que ele usou pra gente chorando pode não ser verdade. E conforme eu fui vendo essas histórias na internet, eu acabei assistindo um monte de história ao mesmo tempo, né? Porque quando você assiste um vídeo, acho que inteiro, a plataforma te entrega mais daqueles mesmos vídeos. E, gente, eu fiquei muito triste. Porque eu fiquei pensando, cara, será que eu defendi um homem que fez isso? Será que eu defendi um lado errado da história porque eu vi uma mulher mais velha falando que não? Isso não acontece 2 vezes com a mesma pessoa, e quem dirá 3. E realmente ela, seu filho deve estar certo, ela que deve ter dado em cima, sei lá. E eu fiquei com, agora, depois de todos esses anos, gente, me bateu um remorso tão grande ter assinado aquele papel, porque uma criança acho que não ia mentir sobre isso, mas na hora eu não pensei, sabe? Na hora todo mundo assinou, eu fui no embalo e assinei também. Mas hoje, mais de 20 anos depois, eu fico me perguntando e me culpando. Cara, eu nem devia ter me metido nesse assunto, se eu não sabia os 2 lados da história. Mas eu não deveria ter assinado aquele papel. Não sei que desfecho que deu essa história, se ele continuou casado, se ele voltou, que fim que deu essa história, porque não demorou poucos meses, uns 2 meses depois, eu saí dessa loja e fui trabalhar numa outra que era muito maior, o salário era melhor, o registro na carteira era diferenciado. Então eu fui para uma outra oportunidade de trabalho e nunca mais, nesses 21 anos, eu nunca mais tive notícia dele, que era com ele que eu tinha contato, que a gente contou essa história. Mas, sabe, depois que eu vi esses relatos de meninas que passaram por isso, eu realmente confesso pra vocês que eu tô com a consciência pesada. Faz 20 anos, mas me bateu um peso tão grande. Mas infelizmente não tem mais o que eu possa fazer. Lembrando que essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim aqui nesse direct. Deixa aqui nos comentários, vocês já ouviram esse tipo de manipulação, esse tipo de história? Já defenderam algum lado duvidoso de uma história sem saber? Deixa aqui nos comentários, deixa seu like e me segue. É um prazer ter você como meu seguidor.